Novamente, estamos aqui mais uma vez. Vamos dar continuidade na série Cristo virá buscar a sua igreja, parte 3, ainda no livro de Hernandes Dias Lopes, A Segunda Vinda de Cristo, a nossa grande esperança. O tema, o assunto ainda são os sinais gerais da segunda vinda de Cristo, no Evangelho de Mateus 24, versos 1 ao 51. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Nós vimos aqui os sinais da segunda vinda de Cristo sendo abraçados por duas perguntas realizadas pelos próprios discípulos a Jesus. A primeira é a respeito da admiração dos discípulos e a declaração que Jesus dá através daquelas perguntas. E a segunda, a profecia a respeito da destruição de Jerusalém e da sua segunda vinda. Jesus respondendo aos seus discípulos. Nós podemos apresentar estes sinais divididos em grupos, e o primeiro grupo de sinais é os sinais que mostram a graça. E entre esses sinais que mostram a graça, nós vamos ver 4 sinais. Mateus capítulo 24, verso 14 diz: "E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim." Então observe que dentro desses sinais da graça, a pregação do evangelho, ela precisa estar na cumieira, no pico, no ápice. A evangelização destas nações é um sinal que deve preceder essa segunda vinda de Cristo. A igreja, ela deve aguardar e ela deve apressar essa segunda vinda do Senhor. E este evangelho, ele será um testemunho para isso. Como nós já dissemos, não haverá promessa de segunda oportunidade. Então, nós podemos trazer dentro desse grupo os primeiros sinais, que vai de Constantino até Carlos Magno, ou seja, do ano de 313 depois de Cristo a 800, onde as boas novas de salvação, elas são levadas aos países da Europa Ocidental, quando os seguidores de Maomé, eles apagam a luz do Evangelho em muitos países da África e da Ásia. Nós temos um outro segundo sinal aqui, que vai de Carlos Magno a Lutero, do ano 800 a 1517, com a reforma protestante. Nós temos a Noruega, nós temos a Islândia e a Groenlândia, que são evangelizadas, e os escravos da Europa Oriental, eles acabam sendo convertidos. Um terceiro ponto, um terceiro sinal, vai de 1517 a 1792, onde acaba se originando muitas sociedades missionárias, e o evangelho é levado também para o Ocidente. E por fim, o quarto sinal, dentro desse primeiro grupo de sinais, que vai do ano de 1972 até os nossos dias atuais. E a figura aqui principal é William Carey, ou seja, ele dá início a essas missões modernas, e a cada dia mais os meios de comunicação vai alargando as fronteiras para apressar a vinda do Senhor Jesus. Nós temos agora um segundo grupo de sinais que acabam indicando oposição a Deus. E nós temos 4 tipos de sinais dentro desse segundo grupo de sinais. Nós temos a tribulação, Mateus capítulo 24, dos versos 9, 10, 21 e 22. A segunda vinda de Cristo, ela virá precedida por um tempo de profunda angústia e dor. O verso 9 diz: "Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome." Verso 10: "Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. A igreja, ela passará pela grande tribulação." Nós temos aqui um outro sinal, que é a apostasia. Mateus 24, versos 4, 5, 23 a 26. Nós temos aqui o surgimento de falsos messias, os falsos profetas, os falsos cristãos, os falsos ministros, os falsos irmãos, pregando e promovendo um falso evangelho nesses últimos dias. Nós estamos vivendo, meus amados irmãos, um ressurgimento do gnosticismo, de um novo evangelho, de um outro evangelho, de um falso evangelho. Muitos estarão abandonando a fé verdadeira, muitos estarão abandonando a fé genuína. Nós temos como terceiro sinal, ainda dentro desse segundo grupo de sinais,
a depravação moral. Mateus 24, verso 12, nós temos aqui a iniquidade. A tradução original significa perversão, ou seja, essa iniquidade ela se multiplicará e o amor ele se esfriará. Então, havendo nesse período, nessa época, a desintegração da família, a falência das instituições, o colapso dos valores morais e espirituais, divórcios, homossexualismo sendo aplaudido, nós temos a pornografia, o narcotráfico, parlamentos sem moral, corrupção política e religiosa, aqui o sagrado sendo vendido. E por fim, dentro desse segundo grupo de sinais, nós temos o anticristo, Mateus 24, 15. Toda a história, ela nos revelou anticristos, pessoas predestinadas ou predispostas a andarem na contramão de tudo que é Deus, de tudo que é de Deus e tudo que glorificam a Deus. Ele já está operando no mundo e não é de hoje. Ele se opõe e se levanta contra tudo o que é Deus.